Fato, a situação está desesperadora para muitos desses personagens. Gilmar dando pulos dessa altura. O André acabou de aplicar uma derrota ao cidadão aí que deixou ele transpassado. Aconteceu agora, no final de semana. O cidadão estava preso, o advogado do Master, que sabe absolutamente tudo, imóveis que foram doados pelo Daniel Vorcaro, quem ele pagou, bancou, tudo na mão do advogado. Tomou uma baita derrota na segunda turma. Entende agora por que o Fux tinha saído da primeira e ido para a segunda? Tá aí o motivo, vou mostrar tudo aqui. Solta o dedinho no like, tem essas e outras notícias, vem fazer parte da nossa família. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, deixa o comentário de vocês. Nós temos uma solução para quem quer emagrecer de maneira saudável, quer ficar esbelto, né? A gente sabe como é difícil fazer dieta, como é difícil fazer regime. Meus amigos, eu perdi 20 quilos e a minha qualidade de vida mudou. E foi rápido, vocês viram a mudança toda, né, durante o tempo que eu estava, né, fazendo dieta. Isso aqui me ajudou, por quê? O Slim Fever, ele ajuda a inibir a fome e ele também ajuda a diminuir aquele efeito gorduroso de muitas comidas que a gente acaba ingerindo, né? Consegui perder 20 quilos. Se eu conseguir, você consegue também. Eu faço atividade física todos os dias e não estava conseguindo emagrecer. Depois dos 40 anos, realmente fica muito difícil. O Slim Fever ajuda bastante a gente conseguir, né, com sucesso total, eliminar aqueles quilos indesejáveis. Mostrando aqui para vocês, olha as imagens. Olha o meu rosto, o tamanho que estava. Olha o meu rosto. Eu estava com 105 quilos. Hoje, eu peso na média de 84, 85 quilos. Para mim, está excelente. Excelente. Slim Fever é uma ótima solução para emagrecer. O link está aqui logo abaixo, tá? Uma ótima alternativa para quem quer perder peso de maneira saudável. O Gilmar estava na esperança, né, de ver aquele advogado de Daniel Vorcaro livre. Aquele advogado que o André tinha mandado para cadeia, né? Olha só a situação. Ontem foi sexta-feira, né? Bem à noitezinha, foi revelado, né, que a Polícia Federal está investigando agora se o Xandão recebeu imóveis. A Polícia Federal, aquela parte boa da Polícia Federal, aqui está sendo comandada pelo André Mendonça. Vamos ver aqui o nosso querido, né, advogado aqui, o André Marcílio, o doutor André Marcílio, fala sobre isso. Nessa sexta-feira, dia 24, a Band trouxe uma informação que muda o rumo e o jogo de toda a investigação que até agora foi feita sobre o Alexandre de Moraes e as relações dele com o Vorcaro. Olha só, a Polícia Federal, ela fazia até agora uma investigação que tinha como foco a busca de paraísos fiscais para o dinheiro do Vorcaro, supostamente ou eventualmente enviado ao Moraes ou à sua família, ou paraísos fiscais e assim por diante. Agora a Polícia Federal muda o foco para imóveis de luxo que supostamente foram recebidos pelo ministro. E o motivo é uma frase encontrada em conversas privadas da tal da Marta, a mulher do Vorcaro, conversas entre a Marta e o Vorcaro sobre o Moraes. A frase entre o Vorcaro e a mulher dele, a Marta Graeff, aliás, aqui a gente tem que dizer a importância, sim, das frases, ou das conversas, ou dos WhatsApps trocados entre Vorcaro e a mulher dele. Muita gente saiu em defesa, isso ofende a mulher, o escambau. Isso está revelando muita coisa. Entende? Era por isso que o Gilmar saiu desesperado. Não, já se viu, tira o direito da privacidade da pessoa, estão aí divulgando áudios, né, do Vorcaro, também mensagens, prints dele com a ex-namorada, onde fica aí, né, a privacidade da pessoa. Era justamente por isso. Porque a Polícia Federal acabou descobrindo algo que tinha passado batido. E eles falaram assim, opa, peraí, vamos investigar isso aí. Porque aquele ex-presidente do BRB
acabou recebendo imóveis na quantia de mais de 140 milhões de reais. Todos os imóveis, aqueles mais chiques e luxuosos que o dinheiro da corrupção pode acabar comprando. E ela falou, e aí, o Moraes, o ministro, gostou do apartamento lá em Campos do Jordão? Gostou? Num local que parece que ele já tem um imóvel lá tal. E a Polícia Federal levantou a suspeita, né? E aí eu entro nessa seara aqui. O Gilmar estava desesperado para poder tentar soltar o advogado que passava esses imóveis ao ex-presidente do BRB, ele que tinha acesso a tudo. E ele foi derrotado ontem. Juntou a força-tarefa do Cássio, o Fux e o André. Olha ali. A segunda turma decidiu manter a prisão de Daniel Monteiro, advogado no caso Master, contrariando Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes está ficando... Tem muito poder. Vou mostrar um vídeo aqui que vocês vão ver. Mas ele está ficando cada vez mais enfraquecido. Essa semana ficou evidente. A partir do momento que ele tem que fazer uma peregrinação em vários veículos da imprensa, é porque eles estão desesperados. Senão ele não estaria nem aí, que nem as outras vezes. A partir do momento que ele tem que pegar, se deslocar com motorista particular e tudo, né, tudo sendo bancado pelo povo, obviamente, para dar explicação, ele já perdeu, meus amigos, pode ter certeza. A votação se deu em plenário virtual na tribuna, com a análise da decisão tendo iniciada lá no dia 22 de abril, semana agora. A prisão de Monteiro foi autorizada pelo Mendonça, sob a suspeita de ter negociado 146 milhões de reais em propina com Daniel Vorcaro. Né? Segundo a PF, desse total, 74 milhões teriam sido efetivamente transferidos. Gilmar, olha só, propôs substituir a prisão preventiva do advogado por medidas cautelares alternativas. Uso de tornozeleira eletrônica, suspensão do exercício da advocacia e proibição da mudança de residência. Ou seja, deixa o cara lá na sua mansão, deliciosa, tal, né? Enquanto, né, a gente observa esse tipo de conduta, né? Ex-ministros também decidiram por unanimidade pela manutenção da prisão de Paulo Henrique Costa. Relator do caso, André Mendonça, votou por manter a prisão de Costa e recebeu o apoio de Luiz Fux, Nunes e Gilmar. Esse não teve como Gilmar, né, tentar fazer alguma coisa, o presidente lá do ex-presidente do BRB, porque ia ficar feio demais, ele precisava tentar votar a favor, não, também que ele continue preso, porque ele já era voto perdido, para poder tentar salvar o advogado do Daniel Vorcaro. O advogado é o que abriu o cofre para fazer pagamentos. Dias Toffoli, né, tinha se declarado suspeito. Os investigadores da PF identificaram 6 imóveis de luxo que teriam sido usados como forma de pagamento de propinas. Heritage, Arbora, Onyx Six, Casa Laffer, Enios, Muniz e Vale dos IPs. Tudo imóveis que a gente não tem nem noção, né, do valor desses locais aí. E o Gilmar, agora, na segunda turma, praticamente isolado, é o caso que está sendo investigado de maior repercussão, que é o Master. Ele não tem o Toffoli para votar junto com ele. Então, basicamente, ele vai perder em todas essas pendengas aí que ele tentar travar com o André e com também o Fux. E o Cássio, né, geralmente está votando tanto com o Fux quanto com o André. Aqui eu quero mostrar um vídeo para vocês, sensacional aqui, ó. Olha só. Essa influencer, tá, fez um conteúdo aqui. Vocês soubessem o que é Gilmar Mendes, desde quando vem esse poder. O bisavô já era coronel. Existe um homem no Brasil que não foi por ninguém, que não pode ser demitido por presidente algum. Um homem que não teve qualquer mandato eletivo, que julga e que, ao julgar, governa como nenhum outro. Esse homem é Gilmar Ferreira Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal há mais de 2 décadas, decano da CUT, e provavelmente o indivíduo que acumulou mais poder na história recente da República Brasileira. Essa é a história de como o filho de Diamantino, no interior do Mato Grosso, transformou uma cadeia de juiz constitucional no principal... Olha o que ela fala. Se tornou o homem mais poderoso do Brasil nos últimos anos, gente. Tem alguma coisa errada. Não era para ter esse poder. Não era. A nossa vida, a minha vida, a sua, da nossa família, das pessoas que a gente mais ama, é subordinada a esse homem. Há muitos anos. Ao ponto de encontro do poder do país, acima de presidentes, do Congresso e de qualquer outro cargo. E se você entender de verdade como isso aconteceu, provavelmente vai compreender muita coisa sobre como o nosso país realmente funciona.
o juiz de primeira instância, que na segunda instância... Daniel Dantas, o banqueiro dono do Opportunity, é preso pela Polícia Federal na Operação Satyagraha. O problema dele é a primeira instância, o juiz de primeira instância, que na segunda instância, nas cortes superiores, ele já teria um esquema montado para comprar as decisões. Isso está claro, registrado nos anais do inquérito policial e da ação que deu a condenação desse banqueiro Daniel Dantas. A Justiça Federal decidiu hoje acolher denúncias contra o banqueiro Daniel Dantas. A reportagem de César Braga. Com base nas acusações, o juiz federal Fausto de Santos decidiu que Daniel Dantas volta ao banco dos réus, agora pelos crimes de formação de quadrilha, gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A operação foi conduzida por um delegado da PF, autorizada por um juiz federal e referendada pelo Ministério Público. Gilmar Mendes, presidente do Supremo, intervém. Em menos de 24 horas, concedeu um habeas corpus e mandou soltar Dantas. O juiz que decretou a prisão Fausto de Santos não aceitou. Com base em fatos novos, expediu uma segunda ordem de prisão. Gilmar respondeu com um segundo habeas corpus, em menos de 48 horas. E foi além, determinou um envio de cópias da decisão aos órgãos correcionais do Judiciário. 2 prisões, 2 libertações, 2 dias. O cara tinha sido preso, lá daquele caso do Daniel Dantas lá, tinha sido preso 2 vezes, as 2 vezes Gilmar mandou soltar. 42 procuradores da República assinaram uma carta aberta à sociedade declarando, abre aspas, dia de luto para as instituições democráticas. A mensagem não podia ser mais cristalina. Quem desafia o topo, cai. E caiu. O delegado Protógenes Queiroz, que conduziu a Satyagraha, foi investigado, condenado e expulso da Polícia Federal. O juiz de Santos foi submetido a procedimento. O cara foi expulso da Polícia Federal por ter investigado toda essa situação do tal do Dantas lá. Disciplinares. A operação foi desidratada na justiça, as provas viraram pó. E Gilmar saiu mais forte. Pouco tempo depois da controvérsia sobre a prisão de Dantas, aprovou a súmula vinculante número 11, que restringiu o uso de algemas em todo o país. O caso não foi um episódio isolado. Como alguém consegue chegar nessa posição? Toda estrutura de poder duradoura tem uma base. No caso de Gilmar, essa base fica em Diamantino, uma cidade de 22 mil habitantes Agora que vem o X. A base de Gilmar. Vocês vão ficar espantados. Como alguém consegue chegar nessa posição? Toda estrutura de poder duradoura tem uma base. No caso de Gilmar, essa base fica em Diamantino, uma cidade de 22 mil habitantes encravada no Mato Grosso. Gilmar não veio de uma família qualquer. O pai dele, Francisco Ferreira Mendes, foi prefeito de Diamantina durante a ditadura. Antes dele, o avô, Mário Pai de prefeito durante a ditadura, que eles falam tanto combater, né? Ferreira Mendes ocupou o mesmo cargo. O bisavô foi presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. O pai do bisavô era coronel, assim como o avô do bisavô. 2 tios de Gilmar foram desembargadores do Judiciário Mato-Grossense. Outro tio foi procurador do Estado. Gilmar também tem primos que são juízes. O irmão Chico Mendes se elegeu prefeito de Diamantino 3 vezes e declarou ao TSE um patrimônio de 56 milhões de reais. A família fornece gado para a JBS, a maior processadora de carne do mundo. Nada disso é ilegal, mas Gilmar definitivamente não é um self-made man. Gilmar é um produto de uma linhagem tipicamente brasileira que mistura terra, gado, política e administração pública há gerações. Alguns chamariam de coronelismo com diploma de doutor. Grande vídeo, ótimo vídeo. Não, ótimo conteúdo. Coronelismo com diploma de doutor. Ele vende gados para a JBS. Quantas multas a JBS teve encerradas no próprio Supremo. Agora ele está querendo mandar na CBF. Praticamente ele domina lá. E a gente não sabia isso até pouco tempo atrás. Vai colocar o filho. Pelo menos vai tentar. O filho presidente da CBF. Gente, é uma espécie de dono do Brasil e a gente aqui, morrendo de trabalhar, vendo toda essa farra. Só que todo esse poder, pela primeira vez de verdade, se vê ameaçado diante de tudo isso que está acontecendo. Pela primeira vez, Gilmar saindo da zona de conforto, dando entrevista em todos os locais. E quanto mais ele fala, pior fica a situação. Teve a coragem de falar aí que o Zema usa um dialeto, né, que ninguém entende. Eu entendo, vocês entendem. Porque o Zema tem um sotaque de mineiro. O Gilmar constantemente ele fala engasgando, engasga. A dicção dele é horrível, mas ele foi lá querer acusar o outro. Aí depois falou a respeito, né, que e se eu zombar o Zema, se ele chamando ele de, né? E gozado que ninguém da esquerda, assim como o tal do Chiquinho Brazão, que ninguém criticou ele quando o Xandão determinou que ele pudesse cumprir prisão domiciliar em casa, ele sendo mandante do caso Marielle, ninguém falou nada, né? Todo mundo aceitou lindamente. Aqui, ó, o Glenn pontua, Glenn Greenwald, está expondo tudo isso lá nos Estados Unidos. Há alguns meses, Gilmar descobriu que há uma regra há muito tempo oculta na Constituição, segundo a qual apenas a PGR pode solicitar impeachments de ministros, e não o Senado. Agora o STF descobriu um novo poder. Seus ministros só podem sofrer impeachment se eles considerarem um processo justo. Enquanto for esse governo, com toda certeza. Mas acabando esse governo, meus amigos, a coisa muda. Muda de maneira totalmente gritante. Teve esse influenciador aqui que eu achei interessante. Olha o tamanho do poder, né? O ministro Gilmar Mendes deu uma entrevista para a Globo. Estava usando um Rolex de ouro de 395 mil reais. Vira e mexe, ele dá um sinal de vida. Ministro Gilmar Mendes apareceu com essa máquina Rolex Day-Date 40mm, mostrador preto em ouro amarelo, baguete no mostrador, custa 395 mil reais. Eu acho lindo demais esse relógio. E aí, o que achou? Sabe o que significa?
Quando o Gilmar Mendes vai a um veículo como... Ele sabe que o relógio poderá ser visto. Poder. Eu sou mais do que vocês. Olha a minha imagem. Olha quem eu sou. Basicamente, há anos, ele está decidindo tudo aqui no país. Né? Sim, Xandão só tomou a força que tomou. Ele estava por trás, né? Dando todo o suporte. E agora as coisas aparecendo. Olha que a nossa querida Marina Helena, né, falou aqui. Lembra aquele vídeo do Sérgio Moro na festa junina dizendo que ia comprar um habeas corpus com Gilmar Mendes? Não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá muito... Ele virou réu por calúnia por conta do vídeo. Mas uma coisa é certa, se um poderoso é preso, grandes chances de sair da cadeia com habeas corpus do Gilmar Mendes. Vamos aos fatos. Em 2017, Eike Batista foi preso por pagar 50 milhões de reais em propina para o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Saiu da cadeia com habeas corpus do Gilmar Mendes. Tem um detalhe, o escritório da mulher de Gilmar prestava serviços a Eike Batista. Será que a mulher do Gilmar ganhou mais ou menos que 129 milhões? Um ano depois, Jacob Barata Filho, rei do ônibus do Rio de Janeiro, foi preso 3 vezes, acusado de pagar propina a autoridades. Nas 3, foi solto com habeas corpus do Gilmar Mendes. Tem um detalhe, os dois eram amigos e Gilmar foi padrinho de casamento da sua filha. Em 2008, estourou um escândalo parecido com o do Banco Master, o do banqueiro Daniel Dantas. Ele tinha sido preso pela Polícia Federal, mas foi solto com 2 habeas corpus concedidos em menos de 48 horas. Adivinha? Concedidos pelo Gilmar Mendes. Roger Abdelmaci, médico condenado por estuprar dezenas de pacientes. O ex-médico Roger Abdelmaci, condenado por dezenas de estupros, foragido há 3 anos, foi levado hoje do Paraná para São Paulo. Foi solto com habeas corpus do Gilmar Mendes. E no mês passado, o delegado de São Paulo, acusado de estar envolvido naquela execução no aeroporto de Guarulhos em 2024, foi solto com habeas corpus do Gilmar Mendes. Entre 2009 e 2020, Gilmar concedeu 620 habeas corpus. O ministro pode não gostar, pode processar, mas os números provam que Gilmar tirou muita gente poderosa da cadeia. Habeas corpus é lá com o Gilmar Mendes. E habeas corpus para médico famoso acusado de estupro também é lá? Lá com o Gilmar Mendes. Ex-governador do Rio. Gilmar Mendes. Mulher de ex-governador do Rio. Gilmar Mendes. Lembra aquele... Isso não é correto. Isso não é certo. É um absurdo que nós estamos assistindo. Tá? E só para terminar aqui, ó. Né? Aqui, ó. Falou ali no governador Sérgio Cabral. Lembra da farra dos guardanapos? Em Paris? Tudo sendo bancado com o dinheiro do povo? Ele, Eduardo Paes, toda essa turma. Meus amigos. O André conseguiu, pela primeira vez, deixar Gilmar Mendes fora da zona de conforto. E o bicho tá desesperado, tá? É apoio. O pau tá torando, o pau tá molhando a folha. Compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho no like, vem fazer parte da nossa família, se inscrevendo aqui no canal. Já já eu volto com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.